para as parábolas. A primeira parábola já compartilhamos, o amigo importuno, agora vamos para esta do capítulo 18. Porque nessas parábolas, nosso Senhor Jesus ele vai enfatizar o relacionamento, não a realização. Relacionamento e não realização. Porque a oração é o nosso chamado, é um relacionamento com Deus. Então vamos lá. Quero mostrar alguns pontos sobre essa parábola do capítulo 18. A primeira palavra que eu quero extrair para... Vou destacar. Oração não é para os nossos interesses, mas sim o de Deus para conosco. E oração é um relacionamento com o Espírito Santo. E é isso que nós vamos estar estudando nos nossos mini treinamentos até meados de janeiro. São cerca de 40 mini treinamentos. E na terceira parte de estudo da vida espiritual, nós vamos ver esses 3 vídeos. Nós já vimos as lições de Cristo sobre a prática da oração 1, um trechinho. Agora estamos vendo o 2, oportunamente vamos ver o 3 em outra live. Mas nós vamos fazer isso todo dia nos nossos mini treinamentos, se Deus quiser, porque foi esse encargo que Ele me colocou para esse fim de ano e início de ano, para que a gente possa dizer para as pessoas, mais do que Papai Noel, enfeitar as coisas, pôr luzinha piscando, comprar presentinho, fazer amigo secreto, Réveillon, ir para Dubai, e tudo que nós vamos fazer, que para mim é nojento, porque não é necessariamente a vontade de Deus. Então, tudo que não é a vontade do meu pai, para mim é nojento. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo isso, seja quem for, não está no reino. Ela não está focada no reino de Deus. Ela está focada no reino dela, no ego dela. Dando presentinho, ganhando presentinho, falando de Papai Noel, dando presentinho aqui para o neto, para a neta, para o filho, para o marido, para a mulher. Eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade dos outros. E os outros nos atacam. Os outros nos agridem. Mas não fizeram isso com Cristo. Não agrediram Cristo. Cristo teve uma vida assim maravilhosa do ponto de vista humano, do ponto de vista do mundo. Poxa, será que a gente é tão tolo, tão hipócrita, tão mentiroso, tão dissimulado, tão falso, de não conhecer a vida de Cristo e queremos ter uma vida de quem acredita no mundo? Mundo esse que jaz no maligno? Por favor, reflitam. Reflitam, antes que seja tarde. Jesus Cristo está para voltar. E quando ele voltar, ele vai passar régua. Acabou. Primeira uma chave para entendermos toda essa palavra. Observe bem aqui no versículo 1 do capítulo 18. Uma parábola, Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Permita-me citar agora o último versículo. Por quê? Porque para mim, a chave para interpretarmos esta parábola é juntar esses 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 8. Então, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Perceberam aí? O que tem a ver esses 2 textos? Tudo. A chave está aqui. Eu acredito que muitas vezes você ouviu alguém citar esse versículo 8 sem contexto. Irmãos, as coisas hoje estão muito difíceis. Credulidade, apostasia. Quando o Filho do Homem vier, será que vai ter fé na terra?
como se a gente estivesse fazendo uma afirmação. Mas o texto não é uma afirmação, é um questionamento, é uma interrogação, é uma pergunta. Agora, nós temos que responder essa pergunta, senão a parábola fica vazia. Vamos estudar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês está aqui nesta palavra esmorecer. Orar e não esmorecer. Essa palavra, a tradução dela do texto grego, Se orar é um relacionamento, se cada um de nós olhar para si próprio, falar, eu estou me relacionando com o Espírito Santo, e eu gostaria que a gente descobrisse que não está. Porque é melhor a gente descobrir que não está se relacionando e passar a estar do que achar que está e não está. Porque a soberba, porque a hipocrisia, ela fala coisas que não tem discernimento. O mundo não tem discernimento da vida espiritual. A função da academia é a vida espiritual. Eu todo dia me questiono se eu estou ouvindo direito o Espírito Santo. E sei que não estou, mas eu procuro estar melhorando, me transformando à imagem e semelhança de Cristo. Porque o Cristo, quando passou aqui 33 anos e meio, ele vivia em oração. significa estar completamente desanimado, exausto, está esgotado. O Senhor Jesus está falando aqui de uma parábola escatológica. Escute o que eu estou te dizendo. Nosso Senhor, ele usou esta parábola do juiz iníquo. Se fosse para me colocar um tema nessa parábola, eu colocaria uma parábola escatológica sobre a oração. Porque o assunto aqui está no versículo 8. Quando o Filho do Homem vier, ele está falando desse tempo. Essa parábola está intimamente ligada aos dias que nós estamos vivendo. E é uma parábola cristológica sobre oração. Observe isso, irmãos. Então ele está falando que nos últimos tempos haverá um esmorecimento. As pessoas estarão exaustas, desanimadas, desinteressadas pela oração. Ah, irmãos, não precisamos fazer nenhuma pesquisa muito longe. É só você vir aqui na segunda-feira. É só você vir aqui. 5% do que está aqui, ou talvez menos, estará aqui amanhã à noite. Você vê a coincidência, que não é coincidência, que na vida espiritual não existe sorte, azar, nem coincidência. A gente tudo sabe que um fio de cabelo de qualquer cabeça, de qualquer ser humano, Deus contabiliza. Qualquer flor, ou melhor, folha, que cai de uma árvore, Deus contabiliza. Por que ele escreveu isso? Para dizer que ele é Deus. Ele é o eu sou. Agora, se ele é Deus, você acredita nisso? Por que você ainda não vive em Cristo e não permite que Cristo vive em você e que o Espírito Santo te guie na vida? Por que você continua querendo guiar a sua própria vida? É porque você não entendeu a vida espiritual. Você não compreende. Você não vai compreender quando alguém te falar em nome de Jesus Cristo. Você não vai ter uma revelação. Você vai ter os seus achismos. E é isso que eu tenho que me olhar, refletir. Será que eu estou fazendo isso? Ou quanto estou fazendo isso? Para isso é necessário morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? É não ter nenhum apego ao mundo que não seja anteriormente guiado pelo Espírito Santo. E eu sou guiado pelo Espírito Santo quando eu reconheço que o meu melhor amor, meu primeiro amor, meu melhor amor é Jesus Cristo, que deu a sua vida física por mim e por vocês que nasceram de novo, ou por
por todo mundo da humanidade. Agora, cabe a nós estar escolhendo viver nele e ser guiado pelo Espírito Santo e não pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelo eu de ter mais dinheiro, ter mais comida. Não tem nada errado em você ir almoçar, comer, mas se você for com muito apego àquilo, você está pecando. Não é isso. Você tem que ter apego por Cristo. E aí o Espírito Santo vai te dizer o quanto você vai comer. O que você vai comer. Agora, quando as pessoas querem dirigir a sua casa, que é a minha casa, os requintes todos da minha casa, esquece, achando que a casa é dela, mas a casa não é dela. Os filhos não são deles, seus pais. Os negócios não são nossos, os negócios são de Deus. Nós estamos administrando.